Olá a todos e bem-vindos a mais um The Deep Dive, onde a gente pega um tema complexo e faz um mergulho profundo. E hoje o tema é homeopatia. É isso aí. É um tema que causa assim, muita curiosidade, né? Muita gente se pergunta, afinal, que funciona ou não funciona, é seguro. A gente vai tentar abordar tudo isso nesse Deep Dive de hoje. E a gente tem aqui uma série de fontes, a gente tem revisões científicas, a gente tem declarações de organizações, a gente tem também relatos históricos, informações sobre como a homeopatia é regulamentada no mundo. A gente tem bastante coisa. A gente tem bastante coisa. A gente foi atrás de tudo que a gente conseguiu sobre esse tema. Então, a ideia é que a gente consiga, com base nessas fontes, trazer os principais pontos para você entender o que é a homeopatia, quais são os princípios, né? O que assim, se diz a respeito da eficácia da homeopatia, a questão da segurança, né? Como é que ela é regulamentada no mundo. Um pouco da história da homeopatia, diferentes abordagens dentro da própria homeopatia. Né? Sim. Como é que você se torna um homeopata? A opinião pública, a opinião de profissionais da área da saúde, enfim, do debate, né? É o debate que existe, né? O debate que gira em torno, né, da homeopatia. Exato. Um debate que envolve a questão da plausibilidade científica, né? E para começar esse deep dive, uma coisa interessante é que a gente vê que a homeopatia ela é usada por milhões de pessoas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela considerável da comunidade científica que considera a homeopatia uma pseudociência. Então, já começa por aí esse contraste, né? Uma coisa que é usada por milhões de pessoas no mundo, mas, ao mesmo tempo, é considerada uma pseudociência por muitos cientistas. Então, a gente precisa entender melhor essa história. Sim. E para entender essa história, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é a homeopatia, né? Vamos começar, então, definindo a homeopatia. A gente tem como ponto de partida o médico alemão Samuel Hahnemann, que lá no final do século XVIII, né, ele desenvolveu esse sistema de medicina que eles chamam de homeopatia. E a homeopatia, ela se baseia no princípio, que é o princípio de que o semelhante cura o semelhante. Isso, similibus curentur em latim, né? Exatamente. Que é o lema da homeopatia. Ou seja, uma substância que causa certos sintomas numa pessoa saudável, ela pode ser usada para tratar esses mesmos sintomas numa pessoa doente. E o tratamento ele envolve o uso de substâncias altamente diluídas. E aí a gente entra no ponto que é muito característico da homeopatia, que é essa questão das doses infinitesimais, né? Que são doses extremamente pequenas. Doses que muitas vezes não contém mais nenhuma molécula da substância original, né? Exatamente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Isso. E a homeopatia, ela também tem essa ênfase na individualização do paciente. Isso. Né? Do tratamento do paciente como um todo. E não só na doença em si. Então, ela tem essa visão holística do paciente. Sim. E é importante a gente mencionar também que a homeopatia ela é considerada uma prática de medicina complementar e alternativa, né? Ou CAM, como se diz em inglês. Isso. E aí ela é frequentemente classificada como alternativa, né? Mas também tem muita gente que usa o termo pseudocientífica, né? Sim. Para se referir à homeopatia. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Mais pra frente. E uma das alegações da homeopatia é que ela pode ser usada para tratar qualquer doença, né? Essa é uma alegação bastante ampla, né? Que a gente precisa analisar com cuidado. Doenças agudas, crônicas. Então a gente precisa entender melhor como é que isso funciona, né? Exatamente. Quais são os princípios, as evidências e tudo mais. Isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os princípios da homeopatia. Vamos lá. A gente já mencionou o princípio da lei dos semelhantes, né? Sim, similibus curentur, né? Similibus curentur, Em latim. que em português seria o semelhante cura o semelhante. Isso. Então, a ideia é que uma substância que causa um determinado sintoma numa pessoa saudável, ela pode ser usada para tratar esse mesmo sintoma numa pessoa doente. E aí, como a gente já mencionou, né, isso difere bastante da farmacologia tradicional, né? Sim. Que normalmente busca o efeito oposto. Né? Se você tem dor de cabeça, você toma um analgésico. Se você tem febre, você toma um antitérmico. Enquanto que na homeopatia, a ideia é usar uma substância que causaria aquele sintoma na pessoa saudável, para tratar o sintoma na pessoa doente. Exato. O segundo princípio é o da dose infinitesimal. Isso.
ou da dose mínima, né? Que a gente também já mencionou. E aqui a gente tem um processo que é peculiar da homeopatia, que é o processo de diluição e sucção. Isso, diluição e sucção. A substância ela é diluída várias vezes, né? E entre cada diluição ela é agitada vigorosamente, né? É esse processo de agitação vigorosa chamado sucção, né? É sucção. E a crença é que esse processo de diluição e sucção, ele potencializa, né? A substância mesmo em diluições extremas, onde não existe mais nenhuma molécula da substância original. Então a gente tem aqui um ponto que é importante a gente destacar, que é justamente essa questão da crença. Sim. Os homeopatas acreditam que, mesmo que não haja mais nenhuma molécula da substância original, né? A água, né? O diluente, ele mantém, de alguma forma, a memória, né? A informação daquela substância original. Essa é uma ideia bastante controversa, né? E que não tem respaldo na ciência tradicional. Exatamente. Né? A ciência tradicional, ela parte do princípio de que para uma substância ter um efeito, ela precisa estar presente numa certa concentração. E na homeopatia, a gente tem essa ideia de que, mesmo em concentrações infinitesimais, a substância ainda pode ter um efeito, né? Então, a gente tem aqui mais um ponto de contraste, né? Sim. Com a farmacologia tradicional. Isso. Que a gente já tinha falado, né? Que na farmacologia tradicional, a gente tem essa relação de que quanto maior a dose, né, maior o efeito. Isso. E na homeopatia, a gente tem uma lógica quase que inversa, né? Quanto mais diluída a substância, mais potente ela se torna. O terceiro princípio da homeopatia é o do remédio único. E aqui a gente está falando especificamente da homeopatia clássica, né? Ou unicista, que é a homeopatia que segue mais fielmente os princípios originais do Hahnemann. E nesse tipo de homeopatia, a ideia é que o paciente ele recebe um único remédio. Sim. E esse remédio ele é escolhido com base na totalidade dos sintomas do paciente. Isso, na totalidade dos sintomas. Então, o homeopata ele vai levar em consideração não só sintomas físicos, né? Mas também os sintomas mentais e emocionais do paciente, para escolher qual é o remédio que melhor se encaixa naquele caso. Exatamente. E o objetivo aqui, né, é tratar o paciente como um todo, né? Isso. E não só a doença em si. Essa é uma diferença importante em relação à medicina tradicional, né? Que muitas vezes se concentra em tratar a doença, né? E não o paciente como um todo. Na homeopatia, a ideia é que o paciente ele precisa ser tratado de forma holística, né? Levando em consideração todos os seus aspectos, né? Físicos, mentais e emocionais. E aí a gente chega no quarto princípio, né? Que é o princípio da individualização do paciente, né? Isso. Que também já foi mencionado. E aqui a gente tem a ideia de que cada paciente ele é único, né? E que o tratamento ele precisa ser adaptado às necessidades específicas de cada paciente. Então, por exemplo, né? 2 pacientes que têm a mesma doença, eles podem receber tratamentos homeopáticos diferentes, dependendo, né, dos seus sintomas, das suas características individuais. Exatamente. E o objetivo aqui é usar o tratamento mais suave possível, né? Sim. E que estimule a capacidade natural do corpo de se curar. E por fim, a gente tem o quinto princípio, que é o princípio da totalidade dos sintomas. Isso. E aqui a gente tem a ideia de que o homeopata ele precisa levar em consideração todos os sintomas do paciente, né? Tanto os sintomas físicos quanto os sintomas mentais e emocionais. E essa avaliação completa ela é importante para que o homeopata consiga escolher o remédio que melhor se encaixa naquele caso. Exatamente. E o objetivo aqui é estimular o organismo a se autorregular, né? E a recuperar a saúde. Então, esses são os 5 princípios básicos da homeopatia. A lei dos semelhantes, a dose infinitesimal, o remédio único, a individualização do paciente e a totalidade dos sintomas. E agora que a gente já entendeu um pouco melhor o que é a homeopatia, né? Sim. Quais são os princípios. Vamos falar um pouquinho sobre as evidências científicas, né? A gente viu, né, que tem organizações homeopáticas que citam estudos científicos como evidência da eficácia da homeopatia. Isso. A gente tem, por exemplo, a Associação Médica Homeopática Brasileira, né? A AMHB. Que fala, né, que existem estudos que mostram
o efeito rebote de medicamentos modernos, né? Sim. E também estudos sobre os efeitos das ultradiluições. A MHPE também cita ensaios clínicos randomizados, né? Revisões sistemáticas e meta-análises, né? Que, segundo eles, né, mostram a eficácia e a segurança da homeopatia para uma série de condições. A gente tem também um Instituto Americano de Homeopatia, né? O AIIs, que fala do uso global da homeopatia, né? Como evidência da sua eficácia. E o AIIs também cita meta-análises, né? Que, segundo eles, né? Mostram que a homeopatia tem efeitos que vão além do placebo. E o AII também menciona uma avaliação do governo suíço, né? Que concluiu que há evidências suficientes de que a homeopatia é eficaz, né? Sim. Tanto em termos de eficácia pré-clínica quanto em termos de eficácia clínica, né? E também que ela é segura e que ela tem um bom custo-benefício, né? Em comparação com os tratamentos convencionais. Então a gente tem essas organizações homeopáticas que citam estudos científicos, né? Como evidência da eficácia da homeopatia. Mas, por outro lado, né? A gente tem um corpo robusto de evidências, né? Que sugere que a homeopatia não funciona além do efeito placebo. Essa é a visão da maioria da comunidade científica, né? Que a homeopatia não tem efeitos que vão além do placebo. A gente tem, por exemplo, meta-análises e revisões sistemáticas, né? Que não encontraram evidências de que a homeopatia seja eficaz, né? Além do placebo. A gente tem, por exemplo, revisões Cochrane, né? Que são revisões sistemáticas, né? De alta qualidade, né? Sim. E que são consideradas o padrão ouro, né? Isso. Na avaliação de evidências científicas. E uma revisão Cochrane de 2010, né? Ela concluiu que não há evidências suficientes para avaliar a homeopatia no tratamento da asma crônica. E uma outra revisão Cochrane de 2012, né? Ela concluiu que para infecções agudas do trato respiratório em crianças, né? Sim. A homeopatia não teve nenhum benefício consistente em comparação com o placebo. A gente tem também um artigo da PubMed de 2014, né? Que revisou 50 revisões Cochrane sobre homeopatia, né? Nossa. E a conclusão, né, do autor desse artigo, né? Foi que as revisões Cochrane não demonstram que a homeopatia tem efeitos que vão além do placebo. Então a gente tem aí um conjunto de evidências bastante forte, né? Sugerindo que a homeopatia não funciona além do placebo. A gente tem também a revisão australiana do NHMRC, né? National Health and Medical Research Council, né? Isso. De 2015, né? Que concluiu que não há evidências confiáveis de que a homeopatia seja eficaz para qualquer condição de saúde. Essa revisão do NHMRC, ela foi bastante abrangente, né? Eles analisaram mais de 200 estudos, né? E a conclusão deles foi que não há evidências confiáveis de que a homeopatia funcione. A gente tem também uma outra revisão, Cochrane, de 2016, né? Sobre asma, né? Que concluiu que as evidências que apoiam a homeopatia individualizada, né, são inconclusivas, né? Devido a falhas metodológicas nos estudos. A gente tem também uma revisão sistemática de meta-análises de 2017, né? Que concluiu que as melhores evidências disponíveis não justificam o uso da homeopatia na prática clínica. E, por fim, a gente tem o Comitê de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Comuns do Reino Unido, né? Que em 2010 concluiu que não há evidências convincentes de que a homeopatia tem efeitos além do placebo. Então a gente vê que tem bastante evidência, né? De alta qualidade, né? Sugerindo que a homeopatia não funciona além do placebo. Então a gente viu, né, que as evidências científicas elas são bastante controversas, né? Sim. A gente tem algumas evidências que sugerem que a homeopatia pode ter algum efeito, né? Mas a gente tem um corpo muito maior de evidências, né? Sugerindo que ela não funciona além do placebo. E é importante a gente lembrar que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Ou seja, o fato de que a gente não tem evidências robustas de que a homeopatia funciona, né?
não significa necessariamente que ela não funcione. Mas, com base nas evidências que a gente tem hoje, né? A conclusão mais prudente, né? É que a homeopatia não tem efeitos que vão além do placebo. E aí a gente entra na questão do efeito placebo, né? Isso. Que é um efeito que é real, né? Sim. E que precisa ser levado em consideração quando a gente está falando de qualquer tratamento, né? Seja ele um tratamento convencional, um tratamento alternativo. E o efeito placebo, ele é basicamente, né? A melhora que o paciente experimenta, né? Quando ele acredita que está recebendo um tratamento eficaz, né? Mesmo que esse tratamento não tenha nenhum efeito farmacológico real. Então, quando a gente está falando de homeopatia, né? É importante a gente levar em consideração, né? Que parte dos efeitos que são relatados pelos pacientes, né? Podem ser atribuídos ao efeito placebo. Essa é uma crítica que é frequentemente feita à homeopatia, né? Que os efeitos que são observados, né? Eles não são devidos à homeopatia em si, né? Mas sim ao efeito placebo. E aí, né? A gente tem, por um lado, né? Os críticos da homeopatia, né? Sim. Que argumentam que o efeito placebo ele é suficiente para explicar qualquer benefício que seja observado como homeopatia. E por outro lado, né? A gente tem os defensores da homeopatia, né? Sim. Que argumentam que os efeitos da homeopatia eles vão além do placebo e que existem estudos, né? Que mostram que a homeopatia tem efeitos que são superiores ao placebo. Então, essa é uma questão que ainda está aí aberto, né? Sim. A gente não tem uma resposta definitiva para essa pergunta, mas é importante a gente ter em mente, né? Que o efeito placebo, ele existe, né? E que ele precisa ser levado em consideração quando a gente está falando de qualquer tratamento, né? Seja ele convencional ou alternativo. Isso. E agora que a gente já falou um pouco sobre as evidências científicas, né? Sim. E sobre efeito placebo, vamos falar um pouco sobre a segurança da homeopatia. Vamos lá. A gente viu, né, que os medicamentos homeopáticos, eles são altamente diluídos, né? Sim. E que por isso, né, eles são considerados seguros. Em geral, né? Os medicamentos homeopáticos, eles são considerados seguros. O risco de efeitos colaterais graves, né? Com o uso de medicamentos homeopáticos, ele é considerado muito pequeno. E a FDA, né? Que é a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, né? Ela considera que muitos medicamentos homeopáticos são seguros para serem vendidos sem receita médica. Mas, apesar disso, né? Existem alguns riscos que a gente precisa levar em consideração, né? Quando a gente está falando de homeopatia. O primeiro risco, né? É que alguns produtos homeopáticos, não? Sim. Eles podem conter quantidades mensuráveis de ingredientes ativos, né? Incluindo toxinas. Isso. E isso pode representar um risco para a saúde do paciente. Especialmente se o paciente ele tiver alguma sensibilidade, né? A algum desses ingredientes. O segundo risco, né? É que a fabricação inadequada de medicamentos homeopáticos, né? Sim. Ela pode levar à contaminação dos produtos, né? Ou a diluições incorretas. E isso também pode representar um risco para a saúde do paciente. O terceiro risco, né? E talvez o mais importante, né? É que os pacientes, né? Eles podem atrasar ou rejeitar tratamentos médicos convencionais, né? Condições sérias, né? Em favor da homeopatia. Isso. E isso pode ter consequências graves para a saúde do paciente. Isso é muito importante, né? O paciente ele nunca deve abandonar um tratamento médico convencional, né? Em favor da homeopatia. A FDA, né? Ela emite um alerta, né? Contra o uso de produtos homeopáticos para asma, né? Justamente por causa desse risco, né? De que o paciente ele abandone o tratamento convencional e tenha uma piora do quadro. O quarto risco, né? É que a prática da homeopatia por indivíduos não qualificados, né? Sim. Ela pode representar um risco para a saúde do paciente. É importante que o paciente ele procure um profissional qualificado, né?
para se tratar com homeopatia. E por fim, né? A gente tem o risco da chamada agravação homeopática, né? É a agravação homeopática. E que é uma piora temporária dos sintomas, né? Que pode acontecer logo após o início do tratamento homeopático. E essa piora dos sintomas, né? Ela pode ser interpretada, né? Sim. Por alguns homeopatas, né? Como um sinal de que o remédio está funcionando, né? Mas é importante a gente ter em mente que essa piora dos sintomas, né? Ela pode ser prejudicial, né? Especialmente se o paciente tiver uma doença grave, né? Essa piora dos sintomas, ela pode ser um sinal de que a doença está progredindo, né? E não de que o remédio está funcionando. Então, esses são os principais riscos, né? Que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando de homeopatia. E é importante de lembrar que os riscos, né? Eles não se limitam aos medicamentos em si, né? Mas também a forma como a homeopatia é praticada, né? Isso. Então, é importante, né? Que o paciente ele procure um profissional qualificado, né? Sim. Para se tratar com homeopatia. E que ele esteja ciente dos riscos, né? Antes de iniciar o tratamento. A gente sempre precisa se informar, né? Antes de tomar qualquer decisão sobre a nossa saúde. Exatamente. E agora que a gente já falou um pouco sobre a segurança da homeopatia, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre como é que a homeopatia é regulamentada no mundo, né? A regulamentação da homeopatia, ela varia bastante de país para país, né? A gente tem países que têm uma regulamentação bastante rigorosa, né? E países que têm uma regulamentação mais flexível. No Brasil, por exemplo, né? A gente tem o decreto no 57.47765, né? Que regulamenta a manipulação, a prescrição, a industrialização e o comércio de produtos homeopáticos no Brasil. E a gente tem também a RDC 263/2007 da Anvisa, né? Que dispõe sobre o registro de medicamentos dinamizados e industrializados